Olá! Continuando o que nós começamos no vídeo anterior, vamos falar um pouco agora sobre PCM, ou modulação por código de pulso. Então, a ideia agora é utilizar uma ferramenta para conversão analógico-digital. Então, lembrem que até agora nós vimos que temos que amostrar o sinal de acordo com o que está colocado lá no teorema de Nernst. Para isso, nós precisamos passar o sinal através de um filtro passa-baixos, para que você elimine as componentes de frequência que estão acima da banda, evitando assim o problema do mascaramento. Então, uma vez que nós amostramos o sinal, nós temos agora um conjunto de amostras, mas esses valores eles ainda são contínuos eles possuem, né, amplitudes contínuas, então ainda não se trata de um sinal digital. Para ter para termos um sinal digital, é necessário então quantizar aquele sinal, ou seja, transformá-lo em um conjunto de números que pertencem a um alfabeto finito. Então, nós ainda podemos pegar esses números, né, e utilizarmos aí algum sistema de codificação, transformá-los em, por exemplo, em bits de informação. Então, nós vamos ver como esse processo funciona. Então, nós vamos passar ao processo de quantização. Então, nós admitimos que nós vamos utilizar L níveis discretos, ou nós podemos chamar de níveis quantizados. E nós possuímos também, né, uma faixa de valores para o sinal MDT que vai variar entre o valor negativo, menos MP, e mais MP. De forma que, se nós temos L níveis e nós temos uma escala que vale de 2 MP, o tamanho de cada intervalozinho ele vai ser dado aqui por uma grandeza chamada de ΔV, que vai possuir o valor 2 MP dividido por L. Né? Esse ΔV vai ser o tamanho do nível lá de quantização que eu estou utilizando. Então, o que é que nós vamos fazer? Então, aqui nessa figura está bem ilustrada. Então, nós temos uma escala que vai de menos MP até MP. Nós vamos dividir isso aí em L intervalos e cada intervalo possui uma largura ΔV. Então, nós vamos pegar um determinado amostra de um sinal, né? Então, pega, por exemplo, aqui essa amostra aqui que eu estou apontando aqui com o cursor. Essa amostra ela caiu neste intervalo. Então, nós vamos pegar a amostra, vamos aproximá-la para o ponto médio desse intervalo, que é o que está colocado aqui. Então, é o que nós vamos fazer. Pega cada amostra e aproxima ela para o ponto médio aí do intervalo. Então, o que é que nós fizemos, né? Nós pegamos aqui um conjunto de amostras que possuem amplitudes poderiam ser infinitas, né? A gente, a princípio, o sinal amostrado, nós não temos uma restrição de valores e aproximamos, né, essas amplitudes para um conjunto de valores finitos, ou seja, o ponto médio de cada intervalo em que a amostra cair. Então, isso daqui vai ser o meu sinal quantizado, ou que a gente poderia colocar um sinal digital do tipo L-ário, já que a gente possui L níveis possíveis, L amplitudes possíveis para esse sinal. Então, ainda nós podemos passar para outro sistema de numeração, né? Já que sinais binários eles apresentam uma praticidade enorme aí quando a gente está tratando aí nos sistemas digitais. Então a gente poderia, por exemplo, pegar um sinal digital L-ário e convertê-lo em um sinal binário através de vários tipos de codificações que são possíveis aí. Acredito aí que vocês tenham visto já algumas dessas utilizando
é, lá nos estudos de eletrônica digital, né? Então, na prática, o que é que a gente vai fazer? Se a gente está usando um, um esquema binário para conversão, esse L vai ter que ser uma potência de 2, né? Então, a gente vai ter que escolher L dessa forma. Por exemplo, L poderia ser 4, 8, 16 e assim por diante, uma potência de 2. Então, se eu escolho L dessa forma, com uma potência de 2, os L níveis eles vão corresponder a L símbolos, L números, por assim dizer, e isso daqui vai corresponder a log de L na base 2 bits. Então, aqui a gente tem um exemplo de como funciona no caso da telefonia. Então, lá na telefonia, você trabalha lá com a frequência mínima 300 Hz, é o padrão aí da voz, uma frequência máxima de 3.400 Hz. Isso aí seria o seu M. Aqui nós teríamos uma banda de 3.100 Hz, a gente colocar a diferença entre a frequência máxima e a frequência mínima. A nossa amostragem aqui, nesse caso, ela é baseada na frequência máxima do sinal e não na banda em si, né? Porque isso aqui foge um pouco daquele padrão que das definições. Então, nas definições que a gente estava trabalhando, a gente está trabalhando com um sinal que estava variando lá as frequências de 0 até uma frequência máxima lá, né, que a gente chamou de B. Então, naquele caso, o B equivalia à diferença entre o máximo menos o mínimo. Aqui é um pouco diferente, de forma que o que nós temos que vai prevalecer no final aqui é a frequência máxima para poder a gente trabalhar com aquilo corretamente, né? Então, se a gente fizer o FS como duas vezes a frequência máxima, a gente teria aqui a frequência de Nyquist nesse caso. Mas, né, você tem que ter a folga devido a todos aqueles efeitos que nós vimos que podem acontecer, então a gente tem que escolher um valor que é maior, né? Então, lá no padrão lá da telefonia, se optou lá pelo valor de 8 Hz, lá necessário aí para você projetar os filtros corretamente e não ter os problemas que poderiam ocorrer devido à filtragem. E o L, né, o conjunto de níveis é 256 níveis lá por padrão. Então a gente teria, no caso, 8 bits por amostra, tirar o log na base 2, né, já que 8 equivale, 256 equivale a 2 elevado a 8. Então, se nós temos 8 bits por amostra, a uma taxa de amostragem de 8.000 amostras por segundo, se a gente multiplicar o fs por 8, né? Então a gente vai ter uma taxa em bits e que está sendo gerado 64 mil bits por segundo, né? Então essa aqui seria a taxa em que você está gerando os bits a partir de um processo de emprego aí do PCM, né? Com 256 níveis ou 8 bits por amostras a uma taxa de amostragem de 8 kHz. Então, aqui nós temos um exemplo um pouco mais detalhado de como seria, né, esse processo aqui do PCM. Então, aqui a gente tem 8 níveis de quantização, a gente está rotulando eles através dos números que vão de 0 até 7. Então, isso aqui é um número que estaria associado ao valor central do intervalo de quantização. E aqui, né, nós temos uma nossa escala do sinal, que ela varia de -4 a 4 volts, né? Então, aqui, -4 seria o seu menos MP e +4 o seu mais MP. Então, como você tem 8 níveis, você teria um ΔV que vale 8 dividido aqui por 8, que é a quantidade de possíveis. Então, você teria um ΔV de 1 volt. Então, cada intervalozinho vale
volt como está colocado. Então, vai do -4 a -3, -3 a -2 e assim sucessivamente até chegar em 4. O ponto médio do intervalo vai valer 3,5, 2,5 e assim por diante. Então, imagine aí que nesse primeiro caso, o valor da amostra vale 1,3, então ele caiu nesse intervalo aqui que vai de 1 a 2. Você faz o quê? Aproxima ele para o valor quantizado, que vai ser meio. Então, esse vai ser o valor aí da amostra quantizada. Vai ter um número aqui associado, nesse caso, a esse intervalo. O e-mail ele vai corresponder aqui a 5. E esse 5 aqui a gente está usando uma representação de conversão para binário, que o que ele faz é converter esse número para binário, né, diretamente. É, se não estou enganado, isso aqui é um esquema chamado de BCD, que você passa o número aqui diretamente. Então, 5 corresponde a 101. Então, o que é que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que a amostra de valor 1,3 ela foi convertida na sequência binária 101. Então, nós podemos fazer isso para todas as amostras, né? Então, pega o valor da amostra, quantiza, passa aqui para o seu valor correspondente aqui em binário e assim por diante. Então, você está gerando aqui uma sequência de números binários a partir de uma sequência de amostras. Bem, aqui nós temos aqui um outro exemplo, no caso de um som com qualidade de CD, e nós utilizamos aqui um B maior. Nesse caso aqui a gente não está falando de frequência máxima e frequência mínima, então pode aqui usar o FS igual a 2B. Então, isso aqui seria a frequência de Nice, a frequência mínima necessária para você conseguir construir o sinal. Mas, na prática, se escolhe um valor maior, né? Então, o valor lá, por padrão, é o valor de 44,1 kHz aqui, né? Se utiliza aqui um esquema de quantização mais refinado, agora com 16 bits por amostra, ou seja, 65.536 níveis, é o correspondente ao L, de forma que se você pegar e multiplicar aqui o 16 por 44,1K, você vai ter a taxa de geração de bits de 705,6 kilobits por segundo. Então, se você pegar, por exemplo, uma hora de som nessa qualidade, ele vai corresponder a um arquivo, né, de 317,52 megabytes. Aqui esse B maiúsculo é de byte, né? Lembrando que um byte equivale a 8 bits. Bem, por que é que se utiliza aí a conversão, a comunicação digital? A gente tem várias vantagens, né? A gente tem a maior robustez, uma imunidade ao ruído e distorções, desde, é claro, que esses valores estejam dentro de determinados limites. A gente vai poder regenerar o sinal sem a adição de ruído. O hardware digital vai poder utilizá-lo, né? Microprocessadores, circuitos integrados e assim por diante. Podemos usar, por exemplo, a multiplexação por divisão no tempo, ela se torna mais simples. Nós vamos poder usar mais bits de informação, ou seja, usar uma largura de banda maior para melhorar a qualidade do sinal, ou seja, a SNR. Então, tem um compromisso, é possível fazer isso. O armazenamento, a gente vai poder armazenar em memórias digitais e assim por diante, né? Podemos reproduzir sem deteriorar o sinal, isso é possível também. E tem a questão do hardware, né? O padrão digital aí, ele já está bastante consolidado e você tem um custo aí que é bem decrescente. Bem, nós ainda não trabalhamos ainda as questões de projeto, né? Então nós vimos que naqueles dois exemplos que você tinha lá o caso da telefonia, que você usava 8 bits por amostra, e lá o caso lá do som com qualidade de CD, e você usava mais bits por amostra, né? Naquele caso, 16. O que é que você está fazendo quando você está utilizando um intervalo de quantização menor? A ideia é que você, quanto menor o intervalo de quantização, menor é o seu erro de quantização. Significa que o seu sinal,
o M, né, as amostras dele e a versão quantizada, o M chapéu, a que você arredondou, elas estão mais próximas. Então, se elas estão mais próximas, o erro é menor. Agora a gente vai colocar isso de uma maneira que pode ser utilizada para o projeto aí do PCM, por exemplo. Então, nós temos aqui o sinal M de T reconstruído a partir de suas amostras. Então, isso aqui é a fórmula de interpolação. E aqui nós teríamos o sinal reconstruído, né, a partir das amostras quantizadas, aqui que a gente está chamando de M chapéu. Né? Então, a diferença aqui está nesse chapéu. O é o sinal real, né, e aqui é o sinal quantizado. Então, se nós fizermos a diferença entre o quantizado e o real, nós vamos ter aqui um sinal que ele tem, que esse sinal ele está representando o erro, né? Então, seria aqui o sinal erro, a diferença entre quantizado e o valor real. Então, a gente pode dar um nomezinho específico para isso, nesse sinal que ele tem, nós podemos chamá-lo de ruído de quantização, porque ele está representando um ruídozinho aí no sinal, uma diferença. Nós podemos calcular a potência desse erro. Então, se a gente pegar e utilizar lá a fórmula da potência do erro, né, tirando aqui o limite, jogando aqui as expressões do sinc e aí utilizando aí algumas propriedades de ortogonalidade da função do sinc, nós vemos que a potência do erro ela pode ser colocada aqui como a soma das componentes do erro, né? Então aqui a gente teria o erro no instante TS, o erro no instante 2TS e assim sucessivamente. Então a gente está somando os errinhos sucessivos, né? Aqui tem que levar ao quadrado. E está dividindo pela quantidade de amostras. 2BTS é a quantidade aqui de amostras. Então, isso aqui me daria a potência do erro. Né? Então, você está pegando, na realidade, uma média. Né? É a energia de um sinal discreto dividido aqui pela a quantidade de termos que você tem. Isso aí, né? Então, nós podemos, já que é uma média, nós podemos calcular isso aí de uma outra forma, né? Tem uma representação estatística para essa média, então a gente pode admitir que a média lá temporal, ela pode equivaler lá à média estatística lá do sinal. Como é que a gente calcula aí a média estatística? A média estatística é feita a partir de distribuições de probabilidade. Então, a gente pode admitir, nesse caso, né, que o nosso erro ele está uniformemente distribuído lá no seu intervalo de quantização. Seu intervalo de quantização ele vai lá de menos delta V sobre 2 até um delta V sobre 2. Ele tem essa largura aqui de delta V, né? Então, o seu erro ele tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo, né? Se você tiver para cima ou para baixo lá do ponto médio lá que você vai escolher. Então, nós podemos calcular a potência desse erro, né? Como lá, aqui a gente está pegando a média ao quadrado aí da distribuição, né? Então, a gente teria aqui 1 sobre o ΔV, e aqui nós temos aqui o erro médio quadrático aqui dentro, né? Então, resolvendo aqui essa integral, nós temos ΔV ao quadrado sobre 12, ou colocando lá, substituindo ΔV como 2mp sobre L, a gente tem mp ao quadrado sobre 3L2. Então, isso aqui dá a potência do erro, que a gente pode denotar aqui por outras letras, né? Por exemplo, aqui NQ, o termo aqui fez para o ruído. Então, aqui nós teríamos o ruído de quantização dado por esta expressão. Ainda nós podemos calcular a razão sinal ruído, a SNR. Então, nós sabemos que o M, o sinal quantizado, pode ser representado pelo M, lá, o sinal real, mais o ruído. O M é o sinal que a gente quer, o que é o ruído. Então, a potência do M, a gente vai chamá-la de PM, e aqui nesse caso nós podemos chamar de SO. E aqui a potência do ruído, nós
chamamos ela de NQ, né, ou também aqui de NO. A razão sinal ruído vai ser a potência de sinal dividido pelo ruído, pela potência do ruído. Então, dividindo PM por NO, nós vamos ter o que está colocado aqui, essa expressão que permite a gente quantificar a razão sinal ruído a partir da quantidade de níveis do sinal, do valor de pico e da potência aqui do nosso M. Então, idealmente, né, essa razão sinal ruído ela deveria ser constante, mas pelo que a gente está vendo aqui nessa expressão, ela varia aqui com a potência do sinal. Então, se você tiver o sinal com a potência mais forte, você vai ter uma qualidade melhor, né? Um SNR maior. Se por acaso a potência do seu sinal ela tiver fraquinha, você vai ter uma qualidade pior. Só que lá nos sinais de voz, né, você tem uma variação de amplitude muito grande, né, que ela você pode ter uma pessoa fala alto lá e tudo bem, ela está falando com a potência elevada, né, mas se ela estiver falando baixinho, a potência do alto lá está bem baixa. Então você pode ter variações enormes, na faixa de 40 dB aí para um mesmo sinal de voz. Bem, o fato disso é que você vai ter uma qualidade aí que vai variar dependendo se a pessoa está falando baixo ou está falando forte. E grande parte disso, a culpa é por conta da quantização ser uniforme, né? Porque você definiu a escala lá do seu sinal, uma escala fixa, né? E ela não está adaptada à amplitude do sinal. Então, a ideia é, é utilizar um esquema de quantização que se adapte à força do sinal. Se o sinal é forte, você pode pegar e usar um passo, né, um delta V maior. Se o seu sinal é mais fraquinho, você pode usar um delta V menor. Então, aqui a gente tem uma ideia de como essas coisas funcionam, né? Então, aqui do lado direito, nós temos aqui o, a, quer dizer, do lado esquerdo, uma quantização uniforme, em que a gente divide os intervalos da mesma maneira, independente aqui se o sinal é forte ou é fraco. Aqui nós temos do lado direito o caso que a gente chama de não uniforme, em que vê que para amplitudes maiores, aqui a gente teria passos de quantização maiores, né? Então, aqui, repara aqui que quando a gente está chegando aqui próximo aqui das amplitudes maiores, a gente tem uma divisãozinha que é um pouco menor. Então, esse caso aqui a gente chama de não uniforme e ele vai melhorar, em tese, a qualidade aí, a percepção sua, né, da qualidade do sinal. Então, como é que a gente pode chegar nisso? A gente pode chegar aqui com saída desse tipo. Entradas maiores, você teria um passo maior, entradas menores você teria um passo menor, ou então a gente pode alcançar esse mesmo efeito usando uma curva de pressão, em que a gente pega as amplitudes menores, a gente dá uma espécie de ganho antes de passá-la através de um quantizador uniforme. Então, a gente combinando esses dois efeitos, a gente teria aqui esse efeito da quantização não uniforme. Então, aqui está colocado, né? Nós vamos ter níveis de quantização menores para amplitudes menores e à medida que as amplitudes aumentam, os intervalos crescem. Então, para alcançar isso, uma lei de compressão que a gente teria, né? A gente tem duas leis padronizadas, a lei Mi e a lei A, e são fórmulas exponenciais, em que a gente tem uma exponencial que você observa aqui que você produz uma saída Y a partir aqui de uma entrada M. E entram parâmetros como os valores de pico do sinal
e aqui o parâmetro mi da lei, né? Então, esse mi é um número que, dependendo do valor que você pega, assumir aqui para o mi, você comprime mais ou menos aí a curva. Tem aqui um outro padrão, que é a lei A, que aqui o parâmetro é A no lugar de mi, também é uma curva logarítmica, você tem valor de pico, parâmetro, você tem aqui o m aqui como a entrada. O que é que essas curvas representam? Aqui a gente está vendo, né, que do lado esquerdo a gente tem a lei mi, mi igual a zero, você não tem nenhuma compressão, então, por exemplo, 0,6 seria mapeado no valor 0,6, então aqui corresponderia a uma quantização uniforme, mas à medida que a gente vai aumentando o valor do mi, a curva vai se deslocando aqui para cima, né? Então a gente teria, pego por exemplo aqui mil igual a mi igual a 1000, um valor de 0,2 na entrada, ele seria mapeado para algo em torno aqui de 0,8. Então, você está dando um ganho nesta amplitude. Já um valor de 0,8 aqui, valor maior, né? Ele não teria um ganho aqui considerável. A mesma coisa aqui vale para a lei A, né? A igual a 1 é o caso que você não tem compressão, e à medida que você vai aumentando o valor de A, você também tem um comportamento similar. O que é que isso vai fazer? Lei Mi ou Lei A, eles vão tirar aquele efeito da razão sinal-ruído variar de acordo com a potência do sinal. Então, você vai produzir um valor que independe se o sinal é fraco ou é forte. Então, a gente pegar o caso aqui da Lei Mi, considerando a hipótese, né, que o o, o seu mi ao quadrado ele seja muito maior do que mp ao quadrado sobre pm. Isso aqui é necessário para a hipótese valer, né? Então, a gente tem um caso aqui da telefonia, em que um mi igual a 255, ele satisfaz aqui essa hipótese tranquilamente. Então, quando você usa, quando essa hipótese aí é válida, nós vamos ter uma razão sinal-ruído, que ela vale 3 vezes L2, né? L é a quantidade de níveis, e aqui você entra aqui com o parâmetro Mi. O que é que você vai produzir a sua SNR, ou S0 sobre NR em dB? Aqui você observa, né, que ela fica mais ou menos aqui, se mantém razoavelmente constante aqui, independendo da potência do sinal. Então, aqui você está variando a potência do sinal, né? Variando a potência do sinal, mas aqui o que é que está acontecendo? A sua SNR, a sua medida do erro lá de quantização, ela está se mantendo razoavelmente constante aí nesse intervalo. Bem, em relação à largura de banda, né, nós não podemos ter uma expressão específica para dizer ainda qual vai ser a largura de banda do sinal digital. Mas nós podemos especificar limites mínimos, né? Então, a gente vai poder dizer qual vai ser a largura de banda mínima de um determinado sinal digital. Após, é, na sequência desse curso, né, quando nós estivermos lidando aí com interferência intersimbólica e outros critérios lá específicos para isso, a gente vai poder dar uma forma específica lá para a largura de banda de um sinal digital. O que nós podemos já estabelecer, né, que nós tínhamos lá, né, no, no teorema de Knight, lá que nós precisamos amostrar a 2 vezes a banda do sinal para poder reconstruirmos lá o sinal analógico. Então, esse 2B, ele é peça-chave lá na determinação da largura de banda mínima necessária para você representar um determinado sinal digital. Então, sem muitas delongas, nós vamos passar aí para a fórmula, para a expressão. Então, se você estiver usando lá a taxa
de Nyquist, né? Você amostrou na taxa de Nyquist a banda de transmissão teórica mínima, ou seja, a menor banda que você poderia precisar para representar o sinal digital, ela equivale a NB. Aí você diz, o que é o N? O N é a quantidade de bits necessários para você quantizar o sinal. Então, se você tem L níveis, você tira o log na base 2, você vai ter o N. Então, NB vai ser a quantidade de bits. Não, NB Hertz vai ser a banda de transmissão mínima necessária para eu poder transmitir o sinal digital. Aí você diz, bem, e se eu utilizar uma taxa de amostragem maior do que a taxa de Nice? Bem, aí nesse caso é só você usar essa expressão que está colocada aqui. A banda mínima, ela vai ser a sua taxa dividido por 2. Nós vamos ver depois, né, que essa formulazinha ela vale aí para outros esquemas aí que não necessariamente são binários, mas isso é coisa para adiante, né? Então, lembre aí, você vai ter uma taxa em bits por segundo, tá? Pega essa taxa de bits por segundo, divide por 2, você vai ter a largura de banda mínima necessária para você transmitir o sinal digital, né? Lembra aqui que se você colocar, amostrar a taxa de Nyquist, você vai ter a sua taxa vai ser 2B, UFS, vezes o N. Então, você vai ter 2NB. Na hora que divide por 2 aqui, você vai ficar com NB, que é exatamente a fórmula anterior que vale aqui para quando você amostra na frequência de Nyquist. Então, essa expressão é bastante útil para a gente. Então, ainda nós podemos quantificar lá aquela expressão que nós vimos para a razão sinal ruído em dBs. Então, decibéis, ela é uma unidade que a gente utiliza muito para representar esses ganhos aí em potência, né? Então, quando a gente está calculando dBs em potência, a gente está usando a expressão 10 log da potência na base 10. Então, nós vamos fazer algo aí parecido. Então, lá das expressões da razão sinal ruído, nós vimos lá que nós tínhamos lá dois casos, né? O caso sem compressão, e nós tínhamos uma fórmula lá que depende da potência do sinal e do valor de pico, e tínhamos lá um termo lá com compressão, né? De forma que a gente pode unificar essas duas expressões de razão sinal ruído no que está colocado aqui. Então, a gente teria C, uma constante, né, que vale aqui para os dois casos, vezes 2 elevado a 2n, que esse n aqui é a quantidade de bits que nós, baseado aí nas fórmulas anteriores, né, nós podemos, por exemplo, né, representar aqui, a gente pegar o n aqui como bt dividido por b. Então, é isso que está colocado aqui nesta fórmula, né, que permite a gente ter uma visão um pouquinho mais qualitativa do que está acontecendo com a SNR. Então, a SNR é que ela vai crescer exponencialmente com a largura de banda da transmissão, com BT. Então, ó, você aumenta o BT e você está aumentando aqui esse expoente, né? Então, você tem um crescimento aqui exponencial. Isso aqui em dBs, isso vai se traduzir desta maneira, né? Na hora que a gente tira o log, aqui em dBs, então a gente vai chamar esse termo aqui 10 log C na base 10 de alfa, e aqui tem um termo aqui que depende do N. Então a gente está vendo aqui, né, que à medida que você dá um incremento aqui no N, na quantidade de bits por amostra, você está dando um ganho aqui múltiplo de 6. Então, você aumentou em 1 bit informação, você melhorou a razão sinal ruído, né, a qualidade em 6 dB. Né? Então, o aumento de 1 bit ele vai proporcionar um aumento de 6 dB na SNR. Então, isso aqui é algo bastante importante
e quantifica, né, essa relação, esse compromisso que a gente tem de qualidade com a redução do intervalo de quantização. E ver que isso aqui independe se a gente está utilizando a quantização uniforme ou não uniforme, já que tem aqui o termo aqui que está englobando quantização uniforme ou não uniforme, é esse C que aparece aqui nesse alfa, né? Então, temos aqui que se você quer melhorar a qualidade, o que é que você faz? Você pega e pode aumentar aí o seu N, ou seja, utilizar mais bits por amostra. Qual o inconveniente disso? Vamos, isso aumenta a largura de banda, né? Já que esse N, aqui ele é a razão do BT, a banda usada para transmitir, dividido lá pelo B, a banda do seu sinal analógico. Então, quando você está aumentando o N, você está aumentando a banda. Aumentando a banda significa que você vai precisar de mais recursos para transmissão. Então, é isso.